Eu vim aqui gravar o que eu acho que são os 10 motivos pelos quais Jair Bolsonaro pode vencer as eleições no primeiro turno. E eu acho que essa possibilidade tem mais de 80% de chances. Se vocês estiverem me ouvindo bem, confirma para mim aqui, senão eu abro o vídeo de novo para gravar. Vamos lá, para quem não me segue, a minha arroba é Café com Ferri. E é só seguir aí no Instagram e divulgar o áudio para todas as pessoas que vocês conhecem. Vamos lá, eu vou começar com o primeiro motivo pelos quais eu acho que Bolsonaro tem grandes chances de vencer no primeiro turno. Eu ontem fiquei até as 4 horas da manhã revisando todas as pesquisas e notei algumas coisas importantes, né? Que os principais institutos de pesquisa erraram bastante próximo a uma semana antes das eleições. Né? O próprio Datafolha tinha 32% dos votos válidos para o Bolsonaro há 7 dias das eleições e no primeiro turno o Bolsonaro fez 46% dos votos. No último dia eles ajustaram, mas lembrando que durante uma eleição, né, as pesquisas acabam influenciando a decisão do eleitorado. As pesquisas distorcidas influenciam as opiniões do eleitorado como um todo. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu acho que Bolsonaro tem bastante chance de vencer no primeiro turno. As pesquisas de 2018 erraram muito seriamente. E aí vamos dizer que o Bolsonaro teve uma onda de crescimento no final, né? Então vamos ver se esse ano nós vemos a onda de crescimento também no final. O segundo ponto importante que eu acho que a gente tem que falar aqui é que Lula, até 10 de setembro de 2018, era o candidato oficial do PT. Ele constava em todas as pesquisas de opinião. Lula era o candidato, não era Haddad. Dia 4 de agosto de 2018, o PT lançou oficialmente o Lula como candidato preso em Curitiba. No dia 9 de setembro, vejam bem, 9 de setembro, hoje é 31 de agosto, 9 de setembro de 2018, Haddad foi sim transformado em candidato oficial. Logo, o Lula era o candidato oficial até 25 dias antes das eleições. Então essa história de que Haddad fez 29% no primeiro turno e que Lula vai ter muito mais votos, me parece muito mais uma narrativa do que a realidade. Dado que o Lula era o candidato do PT e oficial da Liga de Partidos até 25 dias antes das eleições, inclusive ele era o candidato das pesquisas eleitorais e eu postei isso nos meus stories. Outro ponto importante, porque eu acho que Bolsonaro tem mais de 80% de chance de primeiro turno. A economia, Paulo Guedes e a nossa área econômica injetou na economia esse ano 320 bilhões de reais. Nós tínhamos uma projeção de PIB de cair meio ponto percentual, vai crescer 3% o PIB esse ano. O Brasil está crescendo. E a inflação está vindo aí para 6,5%, enquanto a inflação nos outros países está enorme. Ou seja, o brasileiro vota com o bolso. Ano passado a gente teve um crescimento de quase 5% do PIB. Vocês sabem o que é 320 bilhões de reais injetados na economia, entre auxílios, entre redução de ICMS, entre a queda de gasolina? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Esse é o terceiro motivo pelo qual... É um motivo fortíssimo pelo qual eu acho que Bolsonaro tem mais de 80% de chance de ganhar no primeiro turno. Outra coisa, o uso da máquina política. Bolsonaro tem a favor dele mais de 3.600 prefeitos. Mais de 3.600 prefeitos, mais de 350 deputados na base. Sabe quantos ele tinha em 2018? 0, pouquíssimos.
Vocês sabem o que é ter apoio, capilaridade em 3.600 cidades? Outra coisa, o Lula tinha todos os sindicatos com bilhões, 10 bilhões de dinheiro em 2018, na última eleição da Dilma. Agora não tem mais, acabou esse dinheiro, né? Acabou. O PT tinha centenas de prefeituras, não tem mais. A máquina política que hoje tem o centro e o Bolsonaro é o quarto motivo pelo qual eu acho que ele tem mais de 80% de chance de ganhar no primeiro turno. A pujante economia brasileira comparada com os outros países é o quinto motivo. Nós temos hoje o menor desemprego desde 2015, mesmo com a pandemia, mesmo com uma guerra. A redução da dívida pública está em 77%. A gente tem uma inflação alta, porque é uma inflação mundial, global, mas ela está vindo e já está sendo projetada em abaixo de 6,5% para esse ano. A gente tem um PIB contratado enorme pela frente. É uma economia, ninguém brasileiro vota com o bolo, mas ninguém quer botar em risco esse crescimento econômico. Ninguém. O sexto motivo pelo qual eu acho que o Bolsonaro tem mais de 80% de chance de ganhar no primeiro turno são as redes sociais. Bolsonaro tem 30 milhões, mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, 40 milhões. Vocês sabem quantos por cento da população hoje se informa via redes sociais? Mais de 87%. Vocês sabem quantos por cento da população tem smartphone? Segundo o último dado que eu pesquisei, mais de 92%, esse é um dado desatualizado, deve ser 94%, 95% da população tem smartphone. Essa história de que as pessoas não sabem o que está acontecendo, por isso que o Lula vai vencer, é um devaneio. É um devaneio. Um devaneio. Outro ponto importante, apoio popular. Aonde se viu um candidato, um político, colocar 600 mil pessoas numa live e manter 600 mil pessoas por 4 horas? Aonde já se viu um político ter popularidade de um rockstar? Ontem teve uma live do Lula com 3 mil, 4 mil pessoas. Outro detalhe, as lives do Bolsonaro, isso tem que soar claro para as pessoas. Uma live do Bolsonaro num programa no Flow Podcast em 24 horas, mesmo com Shadow Ban, tem 12 milhões de visualizações, gente, em 24 horas. Tá me dizendo para sair da bolha? Sabe o que são 12 milhões de visualizações em 24 horas? De uma das maiores empresas de tecnologia, não é fake. Olha o apoio que o cara tem nas ruas, nas lives. Olha o apoio popular que esse cara tem. Outra coisa, votos virados. E agora eu vou falar das últimas eleições e comparada com essas eleições. Bolsonaro fez 46% dos votos no primeiro turno de 2018. Sendo que nós tínhamos Alckmin, que fez 5%, Ciro, que fez 12%, Amoedo, que fez 2,5%, Henrique Meirelles, que fez 1,5%, outros candidatos fizeram 1%. Nestas eleições, nós não temos Amoedo, nós não temos o Alckmin, nós não temos Meirelles. Só isso aqui já é 10% dos votos. Eles não estão aí. Ciro continua aqui e Ciro tem menos percentual de votos. Ele fez 12% na outra eleição. A gente pode então entender que 4% migrou para o Lula, né, dos 29% que o Haddad tinha. Né? Então a gente tem menos candidatos. A Tebet vai fazer 1%, 2%. O Dávila vai fazer 0,3%. Ou seja, qual é a numerologia que o Luiz Inácio Lula da Silva tem hoje de votos válidos? Outra coisa, 46% dos votos válidos fez Bolsonaro, mais Amoedo, mais Meirelles. Quantos por cento desses 46%, desses 50%, que agora não tem mais aqueles candidatos do primeiro turno, eles vão para esse aqui, tem menos candidatos. Quem é que deixou de votar no Bolsonaro?
Quantas pessoas assim, eu não vou votar no Bolsonaro, eu vou votar agora no Lula. Essa guinada bruta. Quantas pessoas? Classe média alguns, classe alta outros, classe baixa é o contrário. Os caras que votaram no Haddad hoje estão votando no Bolsonaro. É isso que dizem as pesquisas, pelo menos as que eu li. São várias pesquisas que a gente tem por aí, né? Ou seja, o Bolsonaro vai fazer menos votos do que em 2018, no primeiro turno? Tem menos candidatos. A eleição está mais concentrada. Eu acho hoje que Lula tem 35%, 36%, 37% dos votos válidos. Se for isso, e Ciro fizer 8%, Tebet 3%, Bolsonaro tem grande chance sim de ganhar no primeiro turno. Eu sou o único que vou falar isso publicamente. Outra coisa, outro ponto importantíssimo, é o 9º ponto importantíssimo. Existe claramente nas pesquisas de opinião um viés superestimando os votos de Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste e em Minas Gerais. Minas Gerais, terceiro maior colégio eleitoral. O Zema está ganhando com 50% dos votos úteis, 55, 60%. E os caras dizem que o Bolsonaro, que fez 48% no primeiro turno em Minas Gerais, tem 25%. Isso é uma aberração. Não existe nenhuma chance disso ser verdade. Não tem correlação com a realidade. Bolsonaro não tem 25% dos votos e Lula tem 50% dos votos em Minas Gerais. Essa live vai ficar registrada e nós vamos discutir. Eu estou falando aqui da minha opinião pessoal. Eu acho isso impossível, dado todos os dados. Eu estou falando de dados aqui. Dados. Eu sentei ontem e fiquei 5 horas olhando todas as pesquisas e comparando com os resultados. Pegando todos os dados por estado e comparando com os resultados. Outra coisa, existe uma supervalorização dos votos do PT, do Lula no Nordeste. O Lula não tem 70% dos votos úteis no Nordeste. Não tem. Isso não existe. Ele já teve lá atrás, mas hoje ele não tem. Todas as informações, todas as demandas, tudo que eu escuto de todas as pessoas, eu sou o influenciador que mais converso com seguidores no Brasil disparado. Eu falo com 300, 400 pessoas por dia. Não tem correlação. O Lula não tem 70% dos votos válidos no Nordeste. E é isso que as pesquisas dizem. Não tem. Se ele tiver 40, 50, Bolsonaro tem 30, 40. E essa diferença faz o Bolsonaro com Minas Gerais, mais a soma das outras. Cara, sul do Brasil, sul, é 50, 30. Centro-oeste, Goiás, agro, é 50, 30 pro Bolsonaro. Tem o ponto 9 tem 2 lugares superestimados com votação do PT, que é o Nordeste e Minas Gerais. O 10º ponto pelo qual o Bolsonaro tem mais de 80% de chance, na minha opinião, de ganhar no primeiro turno. É uma maioria silenciosa e engajada. Vocês sabem quantos pastores tem a igreja evangélica no Brasil? Mais de 160 mil pastores. O agro representa mais de 30% do PIB. E o Lula caiu na bobagem de ir muito mal no debate e chamar o agro de fascista. Ali, além dele perder muito voto, ele engajou mais ainda. Olha o engajamento. O 10º ponto é maioria silenciosa engajada. Olha o engajamento do núcleo duro do Bolsonaro e do núcleo duro do Lula. O engajamento é muito diferente. Muito diferente. Tá? E eu acho, olhando agora a Bolsa subindo 0,35%, o dólar em alta, o mercado financeiro no Brasil vai ter a resposta que precisa do dia 7 de setembro. Faltam 4 pregões para 7 de setembro. 7 de setembro pode ser o game changer para o mercado financeiro. A gente tem 150 bilhões subalocados em fundo multimercados na Bolsa Brasileira. E o mercado não gosta
é de não saber o que vai acontecer. Então esses são para mim os 10 pontos pelos quais, na minha opinião, Bolsonaro é favorito com mais de 80% de chance a levar no primeiro turno. Nós temos poucos candidatos e eu duvido que o Bolsonaro faça no primeiro turno menos votos do que fez em 2018. Dado que os votos, 100% dos votos do Novo vai para o Bolsonaro, do Meirelles vai para o Bolsonaro, e aí ele já teria 50% dos votos, e eu não acho que 10% dos votos, que seria 5% dos votos úteis, vão migrar para o Lula. Eu acho o contrário. Eu acho que o PT perdeu voto, sim, na faixa mais humilde da população. Ganhou voto na classe média e na classe alta. Mas perdeu voto, segundo pesquisas às quais eu tive acesso. Eu leio pesquisas todo dia aqui. Então, na minha opinião, o mercado financeiro e muita gente está em negação, e no dia 7 de setembro a gente vai ter a resposta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com 100 amigos. 100 amigos. Eu estou aqui há dias estudando, analisando somente dados. Eu só falei aqui sobre dados. Zero chute. Zero. São dados. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado. Nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Um abraço a todos.